Paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos hoje, mais uma ceia em que o Senhor nos permite ainda estarmos reunidos na sua presença. Sabemos que todas as vezes que participarmos do pão e do suco de uva, nós precisamos estar preparados para anunciar a morte do Senhor, a sua ressurreição até que Ele volte. E cada vez que nós participamos de uma ceia, mais perto nós estamos do seu retorno. Quero convidar alguém para fazer uma oração, para glorificar ao Senhor. E aí nós vamos fazer uns louvores ao Pai. Amém? Quem quiser fazer essa oração inicial, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, agradeço a Ti, Pai, por mais essa vez, Deus, mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estarmos aqui cultuando, adorando a Ti, Senhor, participando da mesa, Deus. Obrigado, Pai, por mais essa vez, Deus, o Senhor está conosco, Pai. Por mais essa vez, o Senhor nos permitisse. Que o Senhor abençoe, Deus, a mensagem que será trazida, abençoe os louvores, Deus, que toque, Senhor, a casa, cada lar nesse momento, Senhor. Que cada pessoa venha ser, Deus, tocada pelo Teu Espírito, Deus, que venha trazer mudança, Deus, venha trazer, ó Pai, restauração para cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Te pedimos a tua bênção desde já, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Tão linda é a vida com Jesus. Nunca pude imaginar
reflexão. À vontade. Te adoramos, ó Pai querido. Tu és lindo, Senhor. Tua presença, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai, é maravilhosa, Pai querido. Obrigada, Senhor Jesus, por essa promessa tão preciosa, Deus. O Senhor nos prova, Senhor Jesus, com Tua presença, Pai. Quando Tu diz, ó Deus, que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, Senhor, Tu estarias presente, ó Pai. Tu, ó Deus, é fiel, ó Pai, para cumprir isso. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa presença preciosa aqui no nosso meio. Presença, Senhor Jesus, única, ó Pai. Que nós não temos, ó Deus, nem palavras, ó Deus, para te agradecer, ó Pai. Sim, Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, abertos, cheios, ó Deus, da Tua presença, Espírito Santo, Tu possas, neste momento, revelar ainda mais a Tua preciosa palavra em cada coração, dos que estão aqui e daqueles, ó Pai, que também reunidos em seus lares, ó Deus, como igreja viva, Senhor, também, ó Pai, com os corações desejosos e sedentos de mais uma revelação Tua, Senhor, em nossas vidas. Então, Senhor Jesus, eis-nos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, aguardando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Meu Deus, eu pedi que vocês possam abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 20, versículo 19. Lucas 20. Versículo 19, para nós concluirmos o tema desta semana. Vou procurar explorar um pouco mais o assunto. Amém? Lucas capítulo 20, versículo 19 a 26. Vamos cada um ler um texto, um versículo? Pode começar. Isso, Jaqueline. Pode começar, mas já começa a Jaqueline, já faz assim, né? Certinho. Tá. Amém. 20 e 19, né? Isso. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquele mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. 20. Pontos e Tem o Ebinho aqui. Vai. Então vamos fazer assim, sentido anti-horário. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam justos para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Isto. Até aqui. Certinho, hein? Mas você fala amém. Amém. Pronto, é isso aí. E falei, dava certinho. Esse assunto, né, que nós abordamos esta semana, ele é bastante polêmico, principalmente na atualidade. Na atualidade existe muitas, vamos dizer assim, ramificações teológicas e, em sua maioria, hereges. Eu digo hereges porque elas estão associadas ao humanismo e não à espiritualidade. Quando eu falo isso, eu me refiro à questão do materialismo em si. Por quê? Porque nós vemos de forma bem exagerada uma atitude avarenta da parte da maioria das pessoas.
E eu falo de avareza, por quê? Porque quando se fala em dinheiro, a pessoa já se retrai. E ela se retrai, muitas vezes, e eu concordo, esse motivo, por causa de escândalos que hoje, meu Deus do céu, né? Hoje existem lideranças que realmente exploram a fé das pessoas, enriquecem ilicitamente e tantas outras coisas mais. Porém, isso em nada pode atrapalhar, ofuscar o nosso sentimento de adoração, a nossa consciência de mordomia cristã diante de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, nós precisamos nos focar naquilo que é a realidade e não o que acontece por aí. E se tudo parar, nós vamos parar? Se as pessoas a partir de amanhã disserem, não, Deus não existe, então nós não vamos mais crer? Não. O que Deus no nosso espírito acentua a cada dia? É a adoração, é a verdade, é o caminhar de glória em glória, de fé em fé, é o crescimento gradual, mas ininterrupto, constante, ou nós somos levados por qualquer vento de doutrina? E infelizmente a maioria tem sido levados por qualquer vento de doutrina. Então se alguém chega hoje para a multidão e fala algo que agrada, do tipo assim, o dízimo é da lei, pronto. Oba! O dízimo é da lei, nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça, então não precisa mais dar dízimos. Aí as pessoas acabam generalizando, se apegando demais a textos isolados e acabam acreditando numa mentira. Como foi explanado no estudo dessa semana, que o dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo ele precede centenas de anos a lei e ele ultrapassa a lei e ele chega na graça e encontra guarida na verdadeira manifestação, na verdadeira prática. Por quê? Porque o dízimo se torna só um ponto de partida para que nós possamos exceder em tudo fariseus, saduceus, leis mosaicas, tudo o que diz respeito ao Antigo Testamento em nós deve se cumprir de forma magnífica. E nós devemos praticar isso daí de forma a deixar o pessoal do Antigo Testamento de boca aberta. Porque se não for assim, então a lei da graça em si, a nova aliança, é mais fraca que a lei do Antigo Testamento. Porque a lei de Moisés, ela acentuou o mandamento do dízimo. Mas, quando eu digo que o dízimo precede a lei mosaica, foi porque Abraão nasceu cerca de 500 anos antes de Moisés. E ele deu o dízimo, já havia o conceito. E nós vemos o conceito verdadeiro desde os primórdios da humanidade, não é? Nos primórdios da humanidade nós vemos já Abel e Caim ofertando a Deus. De onde eles aprenderam aquilo, gente? É óbvio que eles aprenderam de seus pais. E seus pais aprenderam de quem, se não existia ninguém antes deles na humanidade? Aprenderam da fonte do conceito. Então o conceito veio ultrapassando e veio evoluindo. Quando chega na lei de Moisés, há uma evolução. Por quê? Porque ela se torna obrigatória. Porque o homem teria de fazer. É um mandamento específico para Israel, dentro de um contexto que hoje nós sabemos que é sombra, porque a lei mosaica nada mais é do que uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Se havia o dízimo desde o princípio, e ela se tornou ali, vamos dizer assim, transcrita na lei de Moisés. Jesus praticou, e nós vemos claramente, principalmente no livro de Hebreus, em Hebreus 7, definitivamente, o dízimo sendo colocado como o ponto inicial de uma vida mesmo totalmente desapegada aos bens materiais, então nós entendemos que esse conceito faz parte da nossa relação com Deus. É um conceito sacerdotal, porque está envolvido de tudo o que dizia a respeito no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até hoje. Quando se fala no ide e pregai o Evangelho, e faz uma relação, uma junção com Romanos capítulo 10, e como pregarão se não há quem os envie, nós já entendemos ali o quê? Que se nós não tivermos um pontapé inicial no que diz respeito a dízimos e ofertas,
e não formos fiéis nisso, como enviaremos? Como que você envia alguém? Como que você mantém o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, da graça, levando o evangelho a todas as nações por meio de ofertas esporádicas? Dá quem quer, na hora que quer. Jamais o evangelho será levado desse jeito. Seria impossível. Então veja que o conceito veio sendo carregado, passou a ser, ele começa oral, verbal, depois ele se torna transcrito e por fim ele sai da sombra e chega na realização em Cristo. Cristo, a maior oferta de todos os tempos que o Pai nos ofereceu. Em tudo Deus nos revela isso. Note, gente, todos os dias, hoje, o que Deus já te deu? Tudo. Nós só estamos vivos porque Deus até agora está nos mantendo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E por Ele todas as coisas subsistem. Olha, subsistir significa estar existindo por meio dEle. Então Deus continua nos ofertando. A graça é algo interminável. Então quando chega em nós, por que nós vamos então aderir àquilo que anda na contramão, àquilo que não promove o reino de Deus, àquilo que nos faz individualistas e nos torna maus mordomos, como se fôssemos donos de nós mesmos? Agora, quem é que trouxe alguma coisa para este mundo? Todo mundo nasce nu. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Timóteo 6, não é? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, não há uma mensagem espiritual por detrás dessa revelação? Olha, vocês não trouxeram nada para este mundo e vocês não poderão levar nada. Então vocês vão se apegar ao quê? De quem é todas as coisas? Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os que nela habitam. Tudo pertence a Ele. Os animais do campo pertencem a Ele. O apóstolo Paulo traz uma revelação de que o nosso corpo pertence a Ele, não é isso? Nosso corpo pertence a Ele. Nós vemos nos Salmos que o nosso espírito pertence a Ele, Ele é o Senhor dos Espíritos. Nós vemos nas revelações do Antigo Testamento que a nossa alma pertence a Ele. Nós vemos que a chuva pertence a Ele, a terra pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Nós não somos donos de nada. Mas aí alguém está esperando um pregador da atualidade com uma suposta graça que muitas vezes se torna desgraça. E não tem graça nenhuma. E diz, não tem nada a ver esse negócio financeiro. Vocês fiquem à vontade, a graça libertou vocês das leis mosaicas e tudo mais. Veja, isso não bate com a revelação da palavra. E eu usei esse texto aqui exatamente para, de uma vez por todas, definir essa verdade. Jesus estava lá, como foi aqui explorado, né, no texto, e como sempre tentaram fazer uma pegadinha. E não tinha como pegá-lo. Ele é a própria verdade. Como é que você vai passar uma rasteira na verdade? Verdade é verdade. E a resposta de Jesus foi maravilhosa. Porque ele pede ali uma moeda da época, um denário, que tinha ali o rosto, né? Vamos dizer assim, dos Césares ali. Então, estava timbrado naquela moeda o rosto de César. Os sacerdotes aqui, o texto diz que mandaram, e os escribas, que mandaram um pessoalzinho, uns atores, para tentar chegar a Jesus com palavras, vamos dizer assim, falsas, né? Com uma falsa, como o texto diz aqui, versículo 20, e trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do governador. Como que dizendo assim, mande um pessoal que chega com uma conversa bem mole, assim, exaltando ele. E aí, você joga uma rede. Mostrem o denário e perguntem, é lícito pagar tributo a César? E nós já sabemos de todo o contexto. Se ele falasse que sim, somente, ele seria ali pelo povo tido como traidor. Porque ele era como se fosse um cara envolvido com a política romana. Ele podia ser considerado ali exatamente como um cobrador de impostos. Porque ele concordava com o peso que nós sabemos
que era de uma injustiça enorme, tremenda, que matou pessoas de fome naquelas épocas que Roma era assim, com um tributo pesadíssimo. Então, se Jesus fosse somente desse parcialmente uma resposta, sim, é certo pagar a César, eles apelariam nisso, acentuariam isso no povo, falando, ele é traidor, ele está dizendo que o que nós pagamos é justo. Mas Jesus deu uma resposta que deixou eles, como o texto diz aqui, né, calados, porque eles ficaram sem imaginar que alguém poderia formular uma resposta tão grande. Nos outros textos, em Mateus 22 e Marcos 12, nós vemos ali que Jesus diz assim para eles assim, vieram me tentar, seus hipócritas. Quer dizer assim, você acha que eu não sei que vocês são atores? Que o que vocês estão falando é uma pegadinha porque vocês querem me prejudicar? Me dá uma moeda aí, que eu vou responder vocês. Aí deram a moeda e ele perguntou de quem é esse rosto aqui, que está timbrado aqui na moeda. Aí todo mundo falou, é de César. Bom, se é de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí o negócio lascou. Lascou porque a multidão ficou admirada com a resposta, pensando assim, é verdade. Essa moeda não tem o rosto de Deus nela. Não é? Não tem a marca de Deus, tem a marca de César, então pertence a César. Então não tem para onde nós escaparmos. O dinheiro que chega às nossas mãos na nossa época, era o que eles pensavam ali, a multidão, tem de voltar para aquele que é o dono. Porém, o que Jesus disse é a verdade absoluta para nós. Mas essa mesma moeda também pode ser dada ao tabernáculo, ao templo, para a sustentação sacerdotal. É a mesma moeda que nós damos os dízimos, as ofertas, pagamos o tributo para César e Jesus estabelece ali então aquilo que eu estou falando desde o início, o conceito. O conceito que residia no coração de Abraão, o conceito que nós vemos ali no coração de Abel, que foi passando de épocas em épocas. Qual é o conceito? Existe um tributo. Porque nós não podemos fugir desta revelação. Dai a César o que é de César, quer dizer, dê o tributo que é de César e dê o tributo que pertence a Deus. E é isso que eu quero enfatizar hoje, para concluir a mensagem que foi ministrada essa semana. Quando Jesus disse, de quem é esta imagem que está na moeda? Todo mundo foi unânime em dizer, de César. Mas quando ele respondeu, e dê a Deus o que é de Deus, aonde é que nós encontramos a imagem dele gravada? Em nós. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, porque tem a imagem de César, então tem que voltar para César. Agora, aquilo que tem a imagem de Deus, do meu Pai, tem que voltar para ele. Ele estava falando do conceito de uma vez por todas, que é a abrangência das posses divinas. Deus é dono de tudo. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Jesus disse assim, então tudo que vocês têm, tudo que vocês são, tem de ser devolvido a ele. Aí resta margem para alguém picotar aí com uma tesourinha e falar assim, não, tudo bem, Jesus estava falando que o tributo era para dar para César, mas agora para Deus não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver dar alguma coisa, vou dar o quê para Deus? Como foi falado ontem até no núcleo, não é? Ora, não há margem para nós cortarmos o texto no meio e a primeira parte nós dizermos. Não, a primeira parte é literal, porque todo mundo que ouviu lá entendeu literalmente. Já a segunda parte, não. É espiritual. Não existe isso. Todos os textos que foram explorados nesses últimos 2 estudos que nós tivemos, de mordomia cristã e dos dízimos, ficam explicitamente claro que a maioria das parábolas de Jesus diz que Deus deu alguma coisa às pessoas e que no final elas vão ter que prestar conta. E aí Paulo vem e de forma transparente, clara, direta, diz assim, vocês vão ter que prestar conta de tudo que vocês fizeram por meio do vosso corpo. Tudo. Inclusive vão ter que prestar contas de si próprios, da sua própria vida. Então quando se fala em dízimo, se nós formos nos apegar ao dízimo como o povo de Israel se apegava à lei de Moisés, nós vamos tratar aquilo que é de Deus com mesquinharia. Porque o dízimo não é nada para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que entender o conceito. O conceito é maior do que aquilo que está escrito. E o conceito diz o quê? Tudo é dele.
Então, não há nada que ele me peça, não há nenhum mandamento da parte dele que me seja pesado. Todos eles devem ser parte da minha mordomia. Eu devo fazer com alegria, com prazer. É por isso que Paulo foi enfático em 1 Coríntios, né? Ele foi bem claro. Deus ama aquele que dá com alegria. Olha só, por que Deus ama aquele que dá com alegria? Aí ele está falando das ofertas. E não se esqueçam que o dízimo também é uma oferta, tá? Ele está dentro do que diz respeito às ofertas. Aí alguém pode, de alguma forma, me questionar. Bom, se é oferta, então não é obrigatório. Se não é obrigatório, por que em Malaquias 3 diz que o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? Como que alguém pode roubar a Deus nas ofertas se elas não são obrigatórias? Logo, o conceito está dizendo que são obrigatórias. Mas Deus quer que nós venhamos a levar com alegria. E essa alegria é fruto do quê? Da revelação, do conceito, do entendimento, de que eu sei o que significa aquilo. Eu sei que tudo que chega até mim deve ser administrado para Deus. Na primeira vez que eu ministrei esse estudo no ano passado, eu me recordo que eu usei um exemplo, e esse exemplo é muito bom para nós, vamos dizer assim, compreendermos de forma simples tudo o que está sendo dito aqui. Se você é dono de uma fazenda, e você então chama uma pessoa, um caseiro, e diz para ele assim, olha, toda essa plantação, o gado que eu tenho, aves, eu quero que você cuide. Eu vou dar uma casa para você, você vai morar em uma das casas que tem nessa fazenda e vai cuidar de tudo. Agora, quando eu chegar aqui, eu quero ver tudo sempre bem organizadinho. Porque, olha, você está ganhando uma casa e você vai fazer usufruto de tudo. Você pode comer, mas eu quero que você trabalhe em cima disso. E aí, o tempo passa e você então vai fazer uma visita. Chega lá, não tem mais gado, as aves já eram, as cercas todas quebradas, mato para tudo quanto é lado, a casa principal caindo os pedaços e a casa do caseiro tão danificada quanto a casa principal. Aí eu pergunto para você, o que você vai pensar desse caseiro? Você vai refazer um contrato com ele por mais 5 anos? Ou você vai reprová-lo? É exatamente isso. Nós usufruímos de tudo, irmãos. Quando nós vemos José, quando ele chega no Egito e se torna ali mordomo de Potifar, você acha que José ficava o quê? Comendo ali numa cuia um pouquinho de mingau e cuidava de todo o tesouro de Potifar? Não. Ele também usava roupas esplendorosas tanto quanto Potifar. Era ele quem cuidava. É mais ou menos assim, você ser vendedor de uma loja granfina de sapatos e andar de tênis ou vender o sapato de chinelo. Eu já trabalhei numa loja de calçado chique em São Bernardo do Campo, em um dos shoppings na época. E era só sapato fino para mulheres. Mas nós devíamos estar vestidos de social, tinha que estar impecável, senão não tinha sentido. Só ia granfina lá, só ia a mulher comprar um sapato, era o preço de um Nike, do mais caro que você pode imaginar. E comprava 3, 4, levava na mala assim, parecia que não tinha comprado nada. Então, nós precisamos entender que o mordomo, ele usufrui de tudo isso. Mas como é que ele preserva estas coisas? Como que ele trabalha com tudo que chega a ele? Todas as parábolas em que Jesus colocou um senhor que arrendou uma terra para alguém e que deixou casas ou bens para cuidarem, ele sempre coloca os dois lados. O servo que foi infiel, que é aquele que não quis saber, que fez o que queria com tudo que não era dele, que era alheio, e por fim foi pego de surpresa e se deu mal e foi lançado nas trevas exteriores, ou foi condenado, ou mandaram ele ser preso, não é? Ou um outro que o quê? Que foi fiel. Então está claro essa questão? Quando se fala em dízimo, nosso coração não tem que gelar, não. Tem que ser assim. Senhor, muito obrigado por tua bondade, por teu amor. Olha as coisas que o Senhor me cerca, o Senhor me veste. Há um teto sobre a minha cabeça.
Nas noites de frio, o cobertor ali me aquece porque o Senhor me veste. O Senhor me dá saúde. O Senhor é aquele que abriu as portas de um emprego para mim. O Senhor me chamou para ser caseiro. E não é nada mais justo do que eu manter todas estas coisas. Então, quando Deus diz assim, sobre a questão do tributo, ele está falando sobre o quê? Quando Jesus fala sobre a questão do tributo, ele estava falando sobre isso. Deem a Deus o que é de Deus. Então Deus tem que ser honrado por nós. Agora Deus dá a roupa, dá a comida, dá o trabalho, dá o dinheiro, mas o dízimo eu não vou dar o dízimo não. Porque o dízimo é antibíblico. Já não é nem lei de Moisés para muitos, é antibíblico. A graça, ela não aniquila a lei. Ela cumpre. A graça não destrói a lei, mas dá sentido a ela. Faz com que a lei, de uma vez por todas, seja cumprida no mais profundo da sua raiz. Por isso que quando Jesus trouxe a revelação, e eu vou encerrar aqui com essa questão, sobre todas as coisas que a lei dizia, e ele vem com a interpretação graciosa mesmo de sua graça, nós vemos que a graça é superior, não só na sua beleza, mas nas suas exigências. Por quê? Porque na graça nós temos capacidade do Espírito Santo para praticar, e na lei eles não tinham esse poder do Espírito Santo. Era na força do braço. Por isso que são poucos os que entram na galeria da fé. Estão entendendo? Então entenda, nós estamos na graça, nós temos o poder de Deus para sermos feitos filhos de Deus. Nós temos o poder de Deus, do Espírito Santo, para cumprir a vontade, toda a vontade de Deus. Então como que alguém que diz que tem o Espírito Santo consegue se manter infiel àquele que nós devemos dar tudo? Que fique de uma vez por todas gravada no nosso coração. De quem é o rosto que está marcado aqui na moeda? Jesus perguntou e todo mundo foi unânime em dizer, de César. Então vocês deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aonde é que o rosto de Deus, a imagem de Deus está gravada? É em nós. Então que jamais nós venhamos a fechar nosso coração para aquele que é o dono de tudo e está nos dizendo, faça isso porque eu quero alcançar outros. Faça isso porque eu quero que o meu evangelho ultrapasse as fronteiras dos países. Eu quero que o meu evangelho vá contra a injustiça do mundo, contra as injustiças sociais e ajudem os pobres. Socorram aqueles que nada têm. Então, esse dinheiro, seja 10, 20 ou seja 100%, não importa. Tudo deve ser para a glória de Deus. E quando nós formos ofertar ou dizimar, que Deus veja em nossos corações aquela alegria maravilhosa de levar aquilo não como uma oferta, mas como tendo consciência de que aquilo pertence a Ele. Não é nosso e jamais será. Amém? Se essa palavra entrar no nosso coração, aí nós vamos entender o conceito e dai a Deus o que é de Deus. Isso é o mais importante. E a Ele seja, então, a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio, quer dizer, o poder, as posses, as riquezas, o louvor, os tributos, os joelhos dobrados. A Ele seja dado tudo. Ele é o Senhor. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração nesse momento por duas senhoras, por duas mulheres que sofreram um acidente muito grave lá na Bahia, e uma delas é irmã da esposa do Zé Lúcio, que é a irmã Cida lá de Campinas. Elas estavam trabalhando na produção, pelo que eu sei, de sabão, e quando elas foram colocar lá álcool, não sei o que é a mistura, explodiu e elas tiveram queimaduras de 3º grau. Uma das senhoras, a mais idosa, queimou toda a parte assim do
do tronco para baixo nas pernas, tudo. Então as duas estavam bem grave no hospital e a irmã da irmã Cidinha queimou o braço, várias partes do corpo e tudo mais. E há muitos riscos, né? Precisam de fazer agora a cirurgia, uma já ia fazer a cirurgia hoje para tirar a carne que queimou. Vocês imaginam o que é daqui para frente o que essas mulheres vão enfrentar. Então eu queria colocá-las diante do Senhor, que o Senhor possa estender a mão e abençoá-las e abençoar todos os demais que estão enfermos, enfraquecidos, seja na carne ou no espírito. Querido Pai, no nome de Jesus nós colocamos diante de Ti todos aqueles, meu Pai, que neste momento estão num leito de enfermidade, meu Pai, em algum hospital. Muitos com medo da morte por causa da Covid. Muitos na UTI, Senhor, por causa de outros tipos de problemas, bactérias, meu Pai, que estão ali lutando, se degladiando com o corpo destes homens e mulheres. E nós colocamos principalmente estas duas mulheres, meu Pai, que sofreram este acidente com queimaduras de 3º grau. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, com providência. E que essas cirurgias e que todo o tratamento, meu Pai, possa ser eficaz. Que elas venham ser libertas, meu Pai, da morte. Que elas possam, meu Pai, ter uma recuperação miraculosa. Que as Tuas mãos poderosas possam refazer. Porque nós cremos naquele que fazia com que os leprosos, meu Pai, pudessem ser completamente purificados, restaurados, com que os mortos, meu Pai, pudessem ser vivificados e colocados de pé. Então restaura o corpo destas mulheres, meu Pai. Visita também, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que talvez nós agora não conhecemos, que sejam familiares ou que sejam parentes, meu Pai, e que estejam num estado semelhante, com queimaduras, com acidentes de carro ou com outros tipos de enfermidade, que o Senhor possa visitá-los com o seu poder, meu Pai, trazendo alívio da dor, trazendo cura, trazendo restauração a cada uma dessas famílias. Também, meu Pai, restaurando a vida espiritual daqueles que estão enfraquecidos, meu Deus, que infelizmente, meu Pai, ainda não compreenderam que é a Tua palavra que deve os alimentar diariamente, que a Tua palavra é a base, meu Pai, da nossa fé, é a lenha da locomotiva da nossa fé. Sem ela jamais nós andaremos para frente. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer restauração, bálsamo, cura para o corpo, para a alma e para o espírito de todas as pessoas necessitadas diretamente agora do Teu poder e da Tua visitação. Abençoa também agora, meu Pai, estes alimentos que representam aqui o Teu sangue e o Teu corpo. E quando se fala no Teu corpo, se diz respeito também a nós. Nós fazemos parte deste todo, porque o Senhor não teve vergonha de nos chamar de seu corpo. Então, quando os membros estão unidos, 2 ou 3 ali estiverem, então o Senhor ali estará. E nós sabemos que o Senhor está aqui, porque nós somos a Tua igreja. Igreja viva, meu Pai, aonde habita o Teu Espírito. Ó Espírito Santo, traga harmonia, traga fé, traga revelação, traga sustento, meu Pai, a cada leitura da Tua palavra, a cada vez que alguém ouvir a Tua palavra, a cada pessoa que estiver assistindo este culto neste exato momento, a todo aquele, meu Pai, que na hora, meu Pai, em que degustar este pedaço de pão, ele saiba, meu Pai, que o Teu Filho, meu Deus, foi moído como os dentes moem o pão. Ele foi moído por causa dos nossos pecados, por causa da nossa transgressão. E o Teu sangue, Senhor, vermelho, carmesim, que se assemelha ao sangue, ao suco da videira, venha quebrantar nosso coração de uma vez por todas e entendermos que fomos comprados por um preço inestimável, incalculável, e por isso somos Teus, e tudo o que somos e temos é Teu, e não há nada em nós, não somos donos de nós, nós negamos a nós mesmos. Essa é a verdadeira fé, esse é o verdadeiro cristianismo, é aquele que nega-se a si mesmo e então Te segue, meu Pai, até o fim. Que o Senhor encontre em cada um de nós, não simples dizimistas, mas mordomos fiéis
de todo o nosso ser, porque afinal de contas a tua imagem está timbrada em nós, tua imagem está no nosso coração, porque nós somos imagem e semelhança tua. Então que seja dado ao Senhor o que é teu, nós somos teus. E tudo que está em nós deve ser colocado aos teus pés. Com alegria, Senhor, nós te agradecemos e abençoamos esses elementos que trarão virtude à nossa fé, porque nos arremete ao que o teu Filho fez por nós no passado. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu queria que alguém pudesse estar servindo aí. Vamos fazer um louvor com isso? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aquele que compreende o significado do suco da uva e do pão, que se sintam à vontade, porque são filhos de Deus
e fazem parte da mesa do Senhor, tanto da sua dor quanto da sua ressurreição e glória, tanto do seu sofrimento e vergonha quanto da sua exaltação. Este é o corpo de Cristo. Participemos então, todos nós, no nome de Jesus. Amém? Vamos participar do corpo de Cristo. Naquela noite ele foi traído, depois dele cear, ele tomou o cálice da nova aliança, o fruto da vide, e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue que é derramado por vós. Bebei em memória de mim. Que o sangue de Jesus possa cobrir todo o nosso ser. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por dar a sua vida por nós. A maior de todas as ofertas, a maior de todas as primícias, o primogênito foi dado. O maior de todos os dízimos, porque Jesus foi entregue por nós. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Eu peço que alguém faça a oração de encerramento, agradecer a Deus por mais esta reunião na sua presença, no nome de Jesus. Amém? Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa reunião, Senhor, mais esse culto maravilhoso, Senhor. Nós podemos, Senhor, estar reunidos muitas e muitas vezes, meu Pai. Sim, Senhor. Ó Deus, obrigado pela oportunidade, meu Deus, que nós ainda temos, Senhor, de te buscar e de te servir, meu Aleluia. Deus. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, Senhor, também, que possa estar, Senhor, ouvir esse culto, meu Deus, que está participando junto conosco, meu Deus. O Senhor vai abençoar cada um, abençoar a casa de cada um, meu Pai. Sim, meu Jesus. Te agradeço também, Senhor, pela vida dos meus netos, meu Pai, que está aqui comigo, Senhor, conosco, nos participando junto conosco, meu Pai. Que o Senhor trouxe eles, meu Deus, livrou eles do mal, Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, e que a tua misericórdia, meu Pai, dura para sempre em nosso mundo, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados. E até quarta-feira, se Deus permitir, na próxima lição. Amém? Fica aqui nosso tchauzinho. Brasil, Bragança Paulista, a todos os amados irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados.